Muito bem, meu povo do Lesson Notícia Vendei. Tudo bem, meu povo? Estamos aqui para passar mais uma lição top para vocês, top das galáxias. É a lição número 2, mas antes, vamos pedir o poder do Espírito Santo. Vamos lá? Senhor nosso Deus, assim como o profeta Eliseu pediu a porção dobrada do poder que vem do Espírito Santo, nós também te pedimos essa porção, Senhor Deus, para que nós possamos ser capacitados e falar o teu santo evangelho para todos os youtubers, todos que acompanham o nosso Lesson Team. Que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome, por Jesus. Amém! Amém. Muito bem, meu povo. Nós vamos passar a lição número 2. Eu tirei até a Vala ficar mais novinho. Olha aí, meu povo. Vou passar uma lição especial para vocês, meu povo, nessa quarentena que a gente está preso, confinado dentro de casa. Mas isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Isso não quer dizer que você é a própria igreja, meu povo. Sabia? E você deve estar se consagrando nesses momentos para que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Daniela, mostra para eles a lição número 2. Olha a capa aí, Daniela, beleza? Traz aqui para nós, Daniela. Isso! E diz o título da lição, Daniela. A vez dos profetas. A vez dos profetas, né, Daniela? Daniela, lê para nós o que está escrito em 2 Crônicas 20:20. Será que o povo de Deus precisa dos profetas? O que diz? Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Então, meu povo, Deus quer que a gente creia nos seus profetas, meu povo. Tu entendeu? Para que a gente seja abençoado e próspero. Vamos lá? E o que diz o texto-chave, Daniela? Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Meu povo, olha só o que Eliseu estava pedindo. Uma porção dobrada do poder do Espírito Santo em suas vidas. Está você pedindo o poder do Espírito Santo em tua vida? Você sabia que você só será salvo se você for selado pelo Espírito Santo? Aí tu fala onde é que está escrito isso? Tem áudio na Bíblia. Daniela, lê para nós. Efésios 4, verso 30. Olha só, Daniela vai ler para nós, hein? E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu povo, não entristeça o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da redenção. Está próximo o dia da redenção. O dia em que Cristo cumprirá sua promessa que ele disse, eu vou, mas um dia eu voltarei. Para quando eu estiver, estejais vós também. Mas, meu povo, para isso a gente precisa estar sendo selado pelo poder do Espírito Santo. Assim como os discípulos foram selados no dia do Pentecostes e pregaram o Evangelho a toda a nação. E Eliseu tinha uma preocupação. Ele queria o mesmo poder, o mesmo Espírito que estava sobre Elias para continuar a sua vida, para continuar o seu legado. Meu povo, será que nós estamos deixando um legado? Olha só o que diz a lição. Lembra nós, Daniel, começa aí. Deus usou Elias para chamar Eliseu. Deus precisa de Elias modernos que discipulem e instruam os jovens nos caminhos do Senhor. Gente, Deus precisa de, sabe de quê? De professores, de discipuladores. Muito bem, Deus precisa de discipuladores, sabe? De professores, daquele que vai passar o bastão para o próximo, meu povo. Eu me lembro que faz 15 anos que eu sou o professor da lição da Escola Sabatina, meu povo. E olha, não é fácil a gente fazer e ajudar nessa obra de discipular novas pessoas, sabe? Sempre tem um experiente, o mais velho para ajudar o mais novo a continuar a sua obra. Olha, lá, dessa sala, desses 15 anos, eu vi saindo professores, sabe? Do primário, dos juvenis, dos adolescentes, do rol A, do rol B. Gente, eu vi sair 4 pastores da nossa sala. Eu vi sair médicos, advogados, pessoas que continuam e estão firmes na igreja. Gente, nós precisamos ajudar, formar membros que sejam anciãos, professores com a sabatina, pessoas que ajudem a continuar essa obra de Deus aqui na terra, para continuar a pregação do Evangelho. Precisa de mais Elias, meu povo, que sejam compromissados com a verdade, que ajudem a formar mais discípulos para que essa obra seja concluída. Continua, Daniel, aí. Deus precisa de Eliseus que estejam dispostos a ser guiados por Deus e deixar tudo para trás a fim de atender o seu chamado. Gente, Eliseu, ele era um jovem rico. Ele era um jovem que o pai dele era fazendeiro. Mas olha só, o chamado depende do teu livre-arbítrio, de você aceitar ou não.
Pois Elias chegou para ele e falou assim, ó, eu vou colocar o meu manto sobre você. Ele falou, mas eu posso me despedir dos meus pais, da minha vida? Aí ele falou assim, pode ir lá. Deus nunca vai te forçar nada. O chamado é feito a todo mundo. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tudo depende do teu livre-arbítrio, da tua resposta, da tua decisão, meu povo. Você já deu a resposta para Deus? De ser um pregador nas redes sociais? De ser um pregador na tua igreja? De estar ajudando na escola sabatina, de ser um multimídia, de pregar evangelho aí no Instagram, no Facebook, em toda parte, meu povo, nós precisamos fazer a nossa parte. E olha, ele foi lá. Era uma grande tentação, né? De receber esse chamado e continuar. Lembra da história do jovem rico? Jesus chegou, estava lá pregando, o jovem rico chegou para ele e disse, ei, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, simples. Obedeça os mandamentos. Ele falou, eu já obedeço. Ele falou, então te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e me segue. Meus irmãos, o jovem rico ouviu o chamado, que nem Eliseu. Mas ele foi contabilizar. Ele pegou a calculadora, calculou sua casa, seu carro, sua fazenda, seu dinheiro, e olhou para Jesus, baixou a cabeça e disse, não dá. E foi embora. Meu irmão, será que você vai olhar para trás como a mulher de Ló e se transformar numa estátua de sal? Meus irmãos, nós precisamos seguir rumo à soberana vocação em Cristo Jesus para a vida eterna. E Deus está te chamando, Deus está te dotando com poder. Deus não escolhe só os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Os escolhidos, meu povo. Eliseu se despediu do pai, pegou lá, ele estava arando, pegou, quebrou a parelha lá dos bois, matou os bois, fez um churrasco, ofereceu ao povo e continuou seguindo Elias, meu povo. Sabe, a gente precisa formar anciãos para a igreja, professores de escola sabatina, a gente precisa de pessoas que se agarrem, queiram compromisso, passar o bastão, meu povo. Não olhe para trás, peça de Deus o poder para ser capacitado, meu povo. Deus está precisando de pessoas assim para terminar a obra. O tempo está próximo. Olha só o que está acontecendo. Olha essa pandemia matando milhões de pessoas nesse mundo todo. Você está se consagrando? Você está buscando ao Senhor? Continua, Daniela, a leitura. Eliseu pediu e recebeu o dobro do Espírito. O dobro do Espírito demonstrou uma grande maturidade espiritual de sua parte. Como é que você, adolescente, você jovem, você que está assistindo nosso canal, vai conseguir essa porção dobrada do Espírito Santo? Como? Meu povo, é simples. Vou fazer um caso prático com a Daniela aqui. Até mesmo porque muita gente fala, eita, e aí a Daniela, quando é que vai passar a lição? Quando é que a Daniela vai participar? Vai participar agora, que nós estamos treinando a Dani para ser a futura professora dos adolescentes aqui no Lesson Team. Daniela, como é que tu faz para receber essa porção dobrada do Espírito Santo? Primeiro, antes de tudo, eu busco a Deus, peço a orientação dele e me permito ser usada por ele. É mesmo, Daniela? Por exemplo, Daniela, tu faz a lição da escola sabatina? Faço. Que horas? Quando eu acordo. Todas as manhãs? Todas as manhãs. Sem falta? Sem falta. Prefere deixar de tomar o café da manhã e fazer a lição? A gente nem toma café, a gente vai só fazer a lição, alimentos. Direto para a lição? Daniela, tu ora quantas vezes por dia, Daniela? Fala para eles. Mais de 5. Mais de 5, Daniela? Vamos lá, de manhã quando acorda para fazer a lição, para tomar o café da manhã, tá certo? Almoço, janta, antes de dormir, e os momentos vagos. E os momentos do culto, faz culto em casa todo dia? E os momentos vagos. E os momentos vagos, Daniela, já deu 8 vezes, mesmo que você está orando. A Bíblia diz orar sem cessar. Meu povo. Por exemplo, Daniela, você vai nos cultos regulares da igreja? Sim. Sábado, quais os cultos? Domingo e quarta. Sábado, domingo e quarta. Vamos dizer que tem uma vigília, tu vai normalmente? Vou. E aquelas madrugadas de oração, tu vai também quando tem? Vou também. Quando tem a distribuição dos livros, da esperança, tu vai também, Daniela? Espalhar a mensagem e o evangelho. Meu povo, essa é a maneira de você receber o Espírito Santo. É você buscar, estar unânime, pregando esse evangelho. Só assim você é capacitado. Só assim Eliseu queria receber esse poder que tinha sobre a vida de Elias, para que ele pudesse continuar o legado. Tem muita gente aí, meu povo, que não lê mais a Bíblia, não ora, não vai na igreja e quer receber o Espírito Santo. Pode isso, Daniela? Não pode. Não pode, meu povo. Nós temos que buscar, nós temos que ter comunhão. Olha, esse é o momento da quarentena onde você tem que estar abraçado com a tua família. É um momento que você tem para tomar os desejuns, o almoço, a janta, ler a Bíblia. Daniela, tu anda lendo o Filho de Profecia? Ando. Qual livro você está lendo, Daniela? Patriarcas e Profetas. Os ungidos, meu povo. A gente precisa estar atento e se consagrando porque o tempo está perto, meu povo. Vai lá, Daniela, continua lendo aí mais acima. O que diz? Semelhante ao pedido de Salomão por sabedoria, Deus está ansioso para satisfazer o desejo de alguém de receber uma porção extra do Espírito. Gente, a porta da graça ainda está aberta.
o poder do Espírito Santo vai ser derramado em profusão, chamado chuva serôdia, sobre todos aqueles que querem estar a serviço de Deus, que estão em comunhão com Deus. Não perca essa oportunidade, meu povo. Participa na escola sabatina, participa na igreja, no JA, nos desbravadores, nos aventureiros. Meu povo, participa da obra para que quando começar a cair, já está caindo os pingos da chuva serôdia, o poder do Espírito Santo. Foi assim que os discípulos de Jesus foram dotados para pregar o evangelho em todo mundo, sarando, curando, pregando a palavra. E daqui a pouco esse derramamento vai começar a acontecer, meu povo. Peça antes que a porta da graça se feche. Lembra do povo dos antediluvianos? Deixou o tempo passar, a porta da arca fechou e eles morreram. Não perca tempo, meu povo. Leia, Daniela. As águas de Jericó foram purificadas pela intervenção miraculosa de Deus. Por meio dessa demonstração de compaixão, ele viu uma oportunidade de revelar seu desejo de sarar Israel de seus males espirituais. Muito bem. Meu povo, esse foi um momento onde Elias recebeu uma visão dizendo que ia ser trasladado para os altos céus. Meu povo, todos nós queremos também ser transladados. Sabe quando vai acontecer? Quando Jesus aparecer nas nuvens, como fala em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, quando diz assim: e ele aparecerá na nuvem e dará um grito, né? Com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos a encontrar com Jesus nas nuvens dos altos céus. Meu povo, Moisés representa aqueles que foram ressuscitados. E Elias, aqueles que vivos serão transformados e levados para o céu. Quem quer ir? Todos querem ir, meu povo. Você sabia que Elias recebeu a visão, mas Eliseu também recebeu a visão junto com as escolas. Porque Elias, ele acabou com o pecado de Israel, aquela idolatria que desde Jeroboão, de Acabe, de Jezabel, fazendo aqueles bezerros de ouro, aquela coisa toda, os astarotes, queimaram tudo, e agora tinha 3 escolas de profetas, uma em Gilgal, uma em Betel e uma em Jericó. Mas agora, quando Elias, antes de subir, pegou o manto, enrolou, fez assim, bateu no Jordão, o Jordão se abriu, e ele passou para outra margem, e apareceu um ciclônio, como que um cavalo de fogo, que vieram os anjos levar Elias. E aí o manto dele veio caindo, Eliseu pegou, colocou sobre ele, foi lá no rio, fez a mesma coisa, bateu, e o Jordão se abriu. Irmão, como é que está a tua fé? Será que você consegue pegar um manto aí, bater no rio, bater aí no mar para se abrir? Meu povo, a gente precisa de fé. O justo viverá pela fé. E esse é o momento de você estar se consagrando. Já pensou se passa o dia todo em filmes, séries, músicas do mundo, fazendo coisas aí, o tempo passando, e você não é selado? Irmão, busca o Espírito Santo enquanto pode. Abandona a música do mundo, abandona essas séries espíritas, abandona esses filmes aí que às vezes tem conteúdo pornográfico, conteúdo que não faz bem para o cristão, com ideologias satânicas, meu povo. Abandona tudo isso. Sabe o que foi que Eliseu fez? Ele pegou agora e chegou lá, e quando ele chegou na escola de Jericó, o pessoal diz: olha, aqui o ponto é estratégico, tem essa escola de profeta, mas a gente não consegue tomar água, a água é amarga. Lembra que Deus falou que Jericó seria ruína, tudo foi amaldiçoado lá? Pois é, agora Eliseu pegou, pediu uma vasilha nova, colocou sal dentro, jogou na fonte e a água ficou boa. Aquela água não matava mais ninguém, não era mais tóxica. Meu povo, isso quer dizer que isso é a tua vida de pecados. Está te afastando de Deus. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode transformar a tua fonte, sabe? E Deus é a fonte de água viva. Ele pode transformar a tua vida novamente. Chega para Deus, pede perdão por todos os teus pecados. Se arrependa, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Meu povo, olha, Deus quer te transformar. A graça ainda está aí. E eu te digo mais, você é como aquele sal. Você é o sal da terra. Onde você chega, você dá sabor, alegria. Na escola, na universidade, na faculdade, no bairro, no trabalho. Você é isso, você é luz, meu povo. E assim era Eliseu. Eliseu era um vaso transformado. E ele era um cheiro de vida para a vida. Será que você é um cheiro de vida para a vida? Por onde você anda, a pessoa diz: olha, é um servo de Deus. Essa pessoa traz alegria para nós. Essa pessoa transforma a nossa vida. Sabe, a gente vê Cristo nele. Meu povo, a gente precisa transformar a vida das pessoas por onde a gente passa. Muito bem, continua dando aí, Daniela. Todos somos indignos e mesmo assim a graça nos é concedida sem reservas, por um Pai que nos ama infinitamente. Não, continua. Eliseu é zombado. Os líderes espirituais precisam ser tratados com respeito. Gente, olha só, você só fala o que aconteceu nesse fato aí. Eliseu acabou de receber esse poder, fez aquele milagre lá nas águas, purificou, e aí apareceu 42 jovens zombeteiros, cheios de gracejos, tirando o sarro da cara de Eliseu.
desrespeitando os mais velhos, e eles ainda brincaram com o milagre de Elias, que foi levado e falou assim: suba, careca, suba, calvo, cadê? Não vai subir não? Tirando o sarro e brincando. Meu povo, Eliseu olhou e amaldiçoou eles. E sabe o que foi que Deus fez? O juízo de Deus veio imediatamente. Não foi Eliseu que falou. Ele só amaldiçoou. Sabe qual foi o juízo de Deus? Apareceu 2 ursas. E estraçalhou, devorou os 42 jovens zombadores, escarnecedores. Meu povo, sabe o que é triste? Por exemplo, hoje em dia, é a família se reunir depois de um culto para comer e fica zombando do pastor, zombando do pregador, zombando da pessoa que pregou lá na frente, que cantou. Meu povo, zombando dos anciãos, sabe? Meu povo, a gente tem que respeitar os líderes da igreja, os pastores, os anciãos que fazem um trabalho, os diáconos, meu povo. Sabe, tem gente hoje que peca. Em vez de devorar o alimento, devora a vida dos outros. Meu irmão, não permita que a fofoca, sabe, que o boato destrua a vida das pessoas. Olha, se Deus não tivesse feito aquele ato, Eliseu, a pregação dele não teria poder, não teria eficácia. Pois olha, por causa desse ato, Eliseu pôde pregar 50 anos com eficácia e com poder, fazendo milagres e maravilhas e pregando o evangelho a todo Israel. Meu povo, lembra do povo do tempo do dilúvio? Zombaram, brincaram com a cara de Noé. E a porta da arca se fechou. E sabe o que aconteceu? Todos morreram. Toda aquela geração. Meu irmão, diz que no final dos tempos, a Bíblia diz assim: não sentai nas rodas dos escarnecedores, nem se junte aos ímpios, nem ande nos seus caminhos. Meu povo, sai dessa roda. Sabe por quê? Porque triste será o fim dessas pessoas. Seja como Eliseu, abandone tudo, fique firme, aceite o chamado, e vocês mais experientes, formem novos discípulos para deixar um legado, para que a nossa igreja continue, para que estejam líderes firmes nas nossas igrejas, consagrados. Espero ter ajudado todos vocês. Deus tem uma obra na minha e na tua vida. E lembre-se, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que tu plantar, tu vai colher. Lembra do Titanic. Foram brincar e afundou, não chegou na metade da viagem. Que nós possamos nos arrepender, nós possamos receber o chamado, nós possamos deixar um legado para que outras pessoas saibam: gente, o tempo está próximo. Nós possamos estar selados e receber o poder do Espírito Santo. Um beijo, esteja em família, consagrados e orando pelas pessoas que estão contaminadas pelo Covid, para que apareça a cura, orar pelas pessoas enlutadas. Deus, traga logo a cura para todas as pessoas, que nós possamos continuar a pregação do teu Evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, meu povo. Tchau.